Para cada situação difícil, existem 1000 bênçãos. E assim temos duas opções em uma crise: podemos nos afundar ou prosperar. Se estou chateado com alguém e não o perdoo, ele tem meu poder. I think you gotta have a dream. The School of Greatness. Yeah. Please welcome Lewis Howes. A gente deve seguir porque estamos muito sobrecarregados. E você tem essas 7 chaves para lidar com uma crise e transformá-la numa oportunidade, para que você possa ter paz e liberdade do outro lado. Então, estou muito feliz de ter você aqui. E a gente pode definir o que é uma crise primeiro? Bem, primeiro, obrigado por me receber novamente pela 30ª vez. Não sei quantas vezes estive aqui. Bom, eu vejo a School of Greatness como uma plataforma que traz muita sabedoria para as pessoas. E acho que a mágica disso é tornar as coisas simples para as pessoas. E agora, o mundo. Não apenas eu e você, mas o mundo, o planeta está passando por uma quantidade esmagadora de estresse. Uma quantidade esmagadora de mudanças e surpresas desagradáveis. Portanto, é importante fornecer às pessoas luz. E acho que essas 7 chaves trazem às pessoas luz. Isso traz às pessoas uma maneira simples de navegar pelas crises e transformá-las em oportunidades. Então, para responder à pergunta, uma crise é realmente quando a vida joga uma surpresa para você. E quantos de vocês já experimentaram a vida jogando uma surpresa para você? E recebemos surpresas todos os dias. Mesmo sem a pandemia, adicione a pandemia à mistura e é uma surpresa enorme. E não apenas a pandemia é uma surpresa, mas o que aconteceu com a pandemia. Achamos que estamos chegando ao outro lado e do nada fica pior do que nunca. E então há todo o desafio político, e todo o desafio racial, e saúde, como você disse, relacionamentos. E isso chega a um ponto em que atinge o ponto de ebulição. E então uma crise ocorre quando a vida nos surpreende. Ou quando as pessoas agem de uma forma que não esperamos. Ou quando prometemos fazer algo, cumprir algo e não conseguimos cumprir. Como prometer perder 20 quilos e ganhar 15. Como prometer que seremos pacientes e perdermos a paciência. Portanto, quando a vida nos surpreende, quando as pessoas agem de forma inesperada, ou quando não cumprimos nossas promessas, essas são as principais crises que ocorrem. E o que acontece quando a gente chega ao ponto de ebulição? O que acontece Entramos em então? reação. E o que acontece é que uma pequena crise se torna uma grande crise. E então essa grande crise ganha vida própria. E antes que você perceba, você não está lidando com a crise original, você está lidando com novas crises que a crise original patrocina. Efeito bola de neve. E então o que acontece, é claro, se você está envolvido na crise, isso ativa mais crises e leva todos com ela. É meio como aquela bola de neve que se torna uma onda gigante, em que você se vê perdido no meio dela e se pergunta como eu cheguei aqui. Eu tava surfando a onda e agora estou na onda e nem fiz nada. Não sou eu. Está acontecendo ao meu redor. E acredito também que a pandemia tenha ampliado muitas das crises que já existiam. Então, se você estava enfrentando desafios financeiros antes da pandemia, provavelmente explodiu. Ampliou isso. Se você teve desafios nos relacionamentos que eram neutros, porque ambos estavam ocupados e se viam de vez em quando, agora você está com a pessoa o tempo todo. A pandemia ampliou isso. Se você teve problemas de saúde que estava ignorando e não estava realmente enfrentando, a pandemia colocou todos em alerta total, porque as pessoas estão em pânico. Especialmente aquelas que não cuidaram da saúde, ou estão em pânico pensando, o que vai acontecer comigo se eu pegar o vírus da Covid? Você sabe. E o que vai acontecer comigo? A minha saúde não está boa. Então eu acho que a situação em que estamos vivendo, e é claro, a situação política e todas as outras coisas, cria um ambiente para grandes crises e reações. E eu tenho sido abençoado por estar mais ocupado do que nunca durante a pandemia. Estive no Zoom todas as semanas. Acredite ou não, com todas as precauções tomadas e as pessoas em segurança. Mas posso dizer que se há uma coisa, e é ótimo falar sobre isso, eu tenho treinado nos últimos 9 meses, isso desde o ano novo até agora, é o que eu faço com as crises. E eu tenho 7 chaves, e acho que essas chaves são muito importantes. E para começar, a primeira chave é sair da negação e aceitar que você está passando por uma crise.
E o que a maioria das pessoas fazem numa crise? Geralmente elas amenizam, varrem para debaixo do tapete, se distraem, focam em outra coisa. Se anestesiam, Elas anestesiam, encontram elas vício. recorrem a vícios, comem em excesso, trabalham em excesso, usam drogas, álcool. Há tantas maneiras de evitar uma crise. Ou apenas fingem que está tudo bem. Eu não tenho cárie, e quando vê é necessário um tratamento internal. Então, estar em negação é o que a maioria das pessoas faz. Há outras pessoas que, quando têm crises, Há pessoas que, na verdade, o que elas fazem é se culpar. Então, elas têm uma crise, se sentem mal, se culpam pela crise, como se dissessem, isso não deveria estar acontecendo. Se sentem mal com isso ou querem culpar outra pessoa. Elas querem julgar outra pessoa ou atacar outra pessoa, descontar em outra pessoa. E isso é outra coisa que as pessoas fazem com as crises. Elas culpam, né? Elas culpam outras pessoas, exatamente, e então... Como eu poderia ser culpado por isso se você tá não é fazendo culpa isso minha, comigo. você tá fazendo Você tá fazendo isso? isso comigo. Então, o primeiro passo é aceitar a crise e reconhecer, ok, eu tô passando por uma crise financeira. Ou uma crise no relacionamento é minha crise, eu tô passando por ela. E, ao reconhecer isso, eu até recomendo escrever qual é a crise que você está enfrentando. E, ao reconhecer a crise, você ganha poder sobre ela. E Como acho isso que é dá importante, poder sobre... porque você não está mais em negação. Quando você está em negação sobre algo, isso consome energia, porque uma parte de você sabe disso. Há uma parte de você que sabe que você está em crise, mas quando você finge não saber algo, seja lá qual for a crise, ela está agindo sobre você. E é por isso que as pessoas têm sono. Interessante. E sono é o resultado de coisas não resolvidas. As pessoas que não conseguem dormir têm tantas coisas não resolvidas que não as deixam dormir. E, portanto, quando você tem uma crise da qual está evitando, ela consome sua energia. Ao reconhecer a crise, ao reconhecer, é como pensar que você tem câncer. Isso é exaustivo. Mas no momento em que você está ciente, ok, tenho câncer, há uma sensação de poder, porque agora você sabe, ok, há algo que eu posso fazer sobre isso. É assustador reconhecer isso. É É por isso que você não vai ao médico saber. fazer exame, porque você pensa, não quero que isso seja câncer, vou ignorar E o isso. que acontece quando ignora? Fica pior, E aí cresce. porque o que você resiste persiste. Ao aceitar que você está passando por uma crise e reconhecer a crise, pelo menos você adquire o poder energético para fazer algo a respeito, em vez de fingir que ela não existe. Se eu finjo que não tenho uma cárie, não há nada, a cárie toma conta de mim. E não faço nada, mas vou aceitar, ok, eu tenho uma cárie aqui. Então, o que eu posso fazer sobre isso? Ou se há uma crise no relacionamento, eu admito, temos uma crise. E que há uma crise aqui, então eu posso fazer algo a respeito. Mas se eu passar pela vida fingindo que está tudo bem e negando, que é o que muitas pessoas fazem, elas simplesmente fingem que está tudo bem. Varrem tudo pra debaixo do Varrem para debaixo do tapete. tapete, modo automático, mas mais cedo ou mais tarde isso te alcança. E então, a primeira chave é aceitar a crise, reconhecer a crise, dar um nome a ela. Uma vez que você dá nome a ela, então você pode fazer alguma coisa. Por que é tão difícil aceitar essas coisas que a gente não gosta? Porque a maioria de nós diz que é culpa de alguém ao nosso redor, é culpa da minha namorada, dos meus pais, dos meus filhos, do governo. Por que é tão difícil aceitar isso primeiro? Aceitar de verdade. Porque é um condicionamento. Somos condicionados a culpar. Somos condicionados a pensar que é culpa de outra pessoa que estamos quebrados, ou é culpa da pessoa que estamos chateados com ela. É culpa de outra pessoa que a situação está do jeito que está. E então, quando você culpa outra pessoa, você está culpando o governo, ou culpa sua mãe, ou culpa seu pai. É fácil de ir por aí. E isso me absolve, é claro, de ter que assumir a responsabilidade, que é o segundo passo. Então, o segundo passo não é apenas admitir, mas agora eu tenho que assumir. Eu tenho que assumir a responsabilidade, olhar para mim mesmo e me perguntar: como estou criando isso? Como estou causando isso? O que eu tô fazendo para provocar isso? E se não for culpa minha, porque em alguns casos as crises não são culpa sua, como posso interpretar isso de forma que me capacite? Me dá um exemplo em que pode não ser culpa de alguém. Alguma coisa que você talvez tenha ouvido no seu workshop recentemente, sem dizer nome de ninguém, Ok, mas uma então, história. meu cônjuge me traiu. Eu admito que eu tenho essa crise. Agora, como eu assumo a responsabilidade, não é culpa minha. Mas como posso interpretar a situação de uma maneira que me capacite? Como posso ver isso de uma maneira que possa avançar na minha vida? Como alguém faria isso? Ou como Bem, poderiam... Eu olho para qual é a lição.
O que é que eu estou permitindo? Quais sinais eu não prestei atenção? Qual é o ambiente que criei na minha vida onde isso é possível? Que critérios usei para escolher essa pessoa em primeiro lugar? Acredito que sempre há sinais e às vezes estamos em negação. Estamos de volta ao não, 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 tá tudo ótimo, então eles me traem. E às vezes criamos um ambiente para que isso aconteça. Então eu acho que assumir a responsabilidade não significa que a culpa seja minha. Às vezes uma crise é culpa sua, porque você é o responsável por isso e provocou isso, e é sua responsabilidade. Mas às vezes não é culpa sua, não tem nada a ver com você, mas se você quiser acessar o poder, então você escolhe assumir a responsabilidade. E talvez a responsabilidade seja como eu interpreto isso de uma maneira para seguir em frente. Ou, sabe de uma coisa, foi melhor assim, porque isso me leva a um lugar melhor. Essa situação está me ensinando algo. Qual é a bênção nisso? Porque eu te garanto, em cada crise que temos em nossas vidas, há uma bênção. Há um aprendizado, há um crescimento. Se você pensar onde você está agora, você está onde está como resultado de muitas das crises anteriores. E então temos duas opções em uma crise. Podemos afundar ou podemos prosperar. E a única maneira de prosperar é assumindo a responsabilidade. E isso significa dizer para mim mesmo, não vou ser vítima da situação. E então, se eu estou chateado com algo, é meu trabalho olhar para isso. Ok, como eu estou percebendo a situação? Como eu estou interpretando isso? Às vezes interpretamos coisas que nem estão lá. Às vezes ficamos abalados por algo que nem mesmo existe. Como, eu acho que o meu namorado não me ligou, ou minha namorada não retornou a ligação, então interpreto isso como se eles não me amassem. E assim que acredito que eles não me amam, eu fico irritado. Agora eu estou num estado de colapso por causa de uma interpretação que eu estou fazendo, que não é um fato. Assumindo a responsabilidade, tomando ela para mim, eu estou olhando para o que estava faltando em mim. O que eu teria feito de diferente? Como eu percebi isso? Como essa percepção contribui para essa crise? Qual é a lição aqui? Qual é a bênção aqui? Tem tanta coisa que pode ser extraída de uma crise. Eu prometi perder 9 quilos, mas ganhei 13. Então eu reconheço isso, agora assumo a responsabilidade. O que eu teria feito de diferente? O que eu aprendo com isso? Como eu interpreto a perda de peso? Como eu encaro isso? O que eu aprendo com isso? Qual é a bênção aqui? A interpretação de responsabilidade é a mesma quando algo que parece muito injusto acontece com alguém, seja um abuso sexual, um abuso físico, e a pessoa poderia perguntar por que essa pessoa ia assumir a responsabilidade quando alguém apareceu do nada e a machucou. Certo. É o mesmo Você tipo está de interpretação? Você está confundindo culpa e responsabilidade. Não é minha culpa que alguém me abusou sexualmente, mas é minha responsabilidade processar isso de uma maneira que me empodere. Posso olhar para isso e perguntar o que eu aprendo com isso. O que eu posso ganhar com isso. Eles podem ter abusado do meu corpo, mas não tocaram o meu espírito. Meu espírito é intocável. Uau, isso é bom. Meu espírito é intocável. Não foi culpa minha. Porque às vezes o abuso sexual, eu fui abusado sexualmente e me culpei por anos. E escolhi assumir a responsabilidade pelo meu abuso, a identificar o que eu posso aprender com isso. E uma das coisas que aprendi é que o meu corpo foi abusado, mas eu nunca fui afetado. E escolhi uma interpretação em que ainda importo, não é minha culpa. E recuperei meu poder. Então, ao escolher interpretações que lhe dão poder, isso permite que você siga em frente. E o que acontece se a gente não assumir responsabilidade, seja como algo tipo de abuso sexual, estupro, ou um motorista bêbado que matou os filhos de Eu me torno alguém? definido pelo evento. Então ando pela vida definido pelo abuso sexual, definido pela falência, definido por uma sentença de prisão, por qualquer que seja o evento. E, na verdade, no final das contas, os eventos são neutros. Já falamos sobre isso em outros episódios, os eventos são neutros. Somos nós que atribuímos o significado, a importância a eles. E se você olhar para a vida de um ponto de vista espiritual, o espírito é maior que o ego, o espírito é maior que o corpo. Então, se você olhar para isso espiritualmente, ninguém pode te tocar. Porque eles estão tocando o seu corpo, ou estão atacando você mesmo, mas não quem você realmente é. Então, quando eu assumo a responsabilidade, estou assumindo a propriedade de uma situação e estou olhando para ela.
E a premissa é, dado que eu tenho poder, como eu criei essa crise com meu namorado? Dado que eu tenho poder, como estou interpretando a pessoa com quem estou de uma maneira que me empodera? Dado que eu tenho poder, como posso interpretar essa crise de uma maneira que me impulsione e me faz avançar? Veja, pouquíssimas pessoas assumem a responsabilidade quando há uma crise. Sempre é culpa de alguém. Nunca falei com ninguém que foi demitido dizendo eu causei isso. Nunca vi alguém que foi deixado pelo parceiro dizer eu criei isso. Ou isso foi uma bênção. Ou aprendi com isso. E então, o que acontece? Nós acabamos sofrendo com o que Einstein chamou de insanidade, que é repetir a mesma coisa repetidamente, esperando um resultado diferente, e então ficamos presos. E assim o que eu estou propondo é que enfrentemos o problema de frente e tomemos o controle de nossas vidas e de nós mesmos, que é o que realmente podemos controlar. Não se pode controlar como as pessoas agem, como as pessoas são, mas pode assumir a responsabilidade sobre si. Então, se você está numa situação tóxica, destrutiva, você pode ser uma vítima ou então dizer, quer saber, eu não vou permitir que essa toxicidade tenha espaço, me torne tóxico, ou me afete. Vou criar um ambiente ao meu redor onde eu vou transformar toda essa energia em energia positiva. Não é fácil. É muito difícil de fazer. Eu sei, mas requer prática. Requer prática. Então, quando eu assumo a responsabilidade, o que eu estou dizendo é que, no final do dia, a responsabilidade é, dado que eu sou poderoso, dado que eu sou imparável, dado que eu tenho as ferramentas de que preciso, porque as tenho desde o nascimento, como foi que criei ou permiti isso? E se não criei ou permiti isso, como posso interpretar isso de uma maneira que me faça avançar? Tenho uma amiga chamada Isabelle. Você a conhece, ela fez um teste para o The Voice e foi rejeitada. Então ela estava em crise total, ela me liga chorando, vou desistir do show business, isso é horrível, nunca vou me encaixar, 6 anos disso e tal. E eu disse, bem, ok, eu entendo que você está em crise, você consegue admitir que isso é uma crise em sua vida agora? Ela disse, sim, eu estou em crise. E eu disse, bem, como você pode assumir responsabilidade por isso? Ela disse, você está brincando, eu não sou responsável. Eles não se viraram, Shakira não me escolheu, ela estava chateada. E eu disse, bem, isso é o que aconteceu. Você pode mudar o que aconteceu? Não. Ok, eu não estou dizendo que foi culpa sua ter acontecido, mas o que você pode aprender com isso? Como transformar isso em algo empoderador? E ela disse, sabe, você está certo. Essa é a oportunidade para eu perceber que há algo maior para mim, que posso usar essa crise como uma oportunidade para aprender com ela. Eu não me preparei. Eu escolhi uma música que eu não consegui cantar. Então ela olhou para isso de forma responsável. E, resumindo, ela acabou de terminar seu filme com Steven Spielberg, West Side Story, que será lançado no próximo ano. E ela está melhor do que nunca. Mas qualquer pessoa pode pegar qualquer crise e dar a volta por cima. E, assim, assumir a responsabilidade. Isso me dá o poder de seguir em frente. Porque muitos de nós ficamos muito emocionais em torno de um evento que acontece, não um colapso, é muito emocional. Eu vejo isso com muita gente que eu conheço, algo que acontece em suas vidas, acontece com elas mesmas, com o mundo, elas acham injusto, uma situação com um amigo, e elas trazem muita emoção para isso. Elas trazem emoção, elas trazem drama para isso. E então o que acontece é que não há saída. Isso porque elas se vitimizam por conta de um evento ou de uma interpretação. Então, eu diria para essa pessoa, então, como você está interpretando essa situação que está causando essa crise em você? Ok, estou interpretando que estou sendo desrespeitado, que não estou sendo amado, que sou um perdedor, que nunca vou conseguir aceitação em Hollywood, que relacionamentos são horríveis, que a pandemia vai matar todos nós. Quero dizer, criamos esse filme de Steven Spielberg em nosso cérebro, e isso nos faz continuar a entrar em crise. E então, assumir a responsabilidade é perguntar para a mesma pessoa, então, como você pode interpretar isso de forma que te empodere? Porque no fim das contas, sou a única pessoa responsável pela minha interpretação e posso escolher. E assim, ao escolher e estar consciente dessa escolha, não importa qual seja o evento, e interpretar isso de forma empoderadora, isso te dá o poder de transformar a crise. E a emoção é o próximo passo, né? Então, a terceira chave, que é muito importante, acho que todos nós ignoramos isso. E eu sou o culpado, eu ignoro isso, você ignora isso. Sim, eu admito o fato de que eu estou em um colapso financeiro. Assumo a responsabilidade ao olhar o que posso aprender com isso, como posso ver isso como uma oportunidade, como posso interpretar essa crise financeira como uma conquista.
Mas agora que eu admiti isso, eu admiti minhas deficiências, eu admiti a situação, eu tenho que processar a emoção. Porque como seres humanos somos emocionais. E o que acontece é que a maioria das pessoas quer ser super-heróis. Super-homem, Mulher Maravilha, não sinto nada, estou bem. Eu posso simplesmente passar por isso, enfrentar isso. E o que acontece é que acabamos engolindo a emoção. E a emoção engolida cria o que eu chamo de implosão. Se não expressarmos nossas emoções de forma saudável, agora é importante, a palavra-chave é saudável. Não estou falando para descontar nos seus entes queridos, não estou dizendo para bater no seu cachorro, não quero dizer Ou bater em si se mesmo punir. também, Eu estou falando de forma saudável. Ou gritar com pessoas no trânsito. Sabe, você precisa processar emoções de forma saudável. E uma das coisas que faço em meus workshops, você sabe disso, pois você já foi lá, é dar às pessoas o espaço para processar emoções. E geralmente são aquelas pessoas que pensam, não tenho nada para processar, que mais têm coisas para processar. Porque há duas emoções principais que não processamos. Raiva? Uma é culpa, Ok. que é toda a raiva, é o ódio a si mesmo, a autodepreciação. Não processamos a culpa, carregamos a culpa conosco, e a culpa é um câncer, meus amigos. A culpa irá destruir sua vida, destruir seus relacionamentos. A culpa pode criar todo tipo de coisa porque você está engolindo ela e se punindo por algo que, na verdade, não é sua culpa. Mas você interpreta como sua culpa. Muitas pessoas se culpam por coisas que não são culpa delas. Ou, então, por algo que é sua culpa, mas você já pagou por isso. Supere, deixe para trás. E a segunda emoção que não processamos é o ressentimento. Ressentimento é a raiva em relação aos outros. Ressentimento é ficar com raiva, seja em relação à sua mãe, ao seu pai, a uma figura pública, a sua namorada, seu namorado. Esse ressentimento que não processamos acaba criando uma implosão. E muitas doenças, pense apenas na palavra doença, são emoções não resolvidas, que estão entaladas no seu corpo e precisam sair em algum lugar, e muitas vezes esse lugar são seus órgãos. E há estudos, há pessoas que provavelmente sabem muito mais do que eu, mas converse com qualquer médico e eles lhe dirão como o estresse afeta a saúde. É um dos principais fatores, e assim, processar emoções é uma das coisas que mais gosto de orientar. Processar emoções significa reconhecer como você está se sentindo. Muitas pessoas estão tristes, deprimidas e com raiva, e em vez de apenas colocar um curativo e seguir em frente, é importante reservar um tempo para reconhecer e processar as emoções. Quais são algumas maneiras saudáveis de reconhecer a culpa e o ressentimento? Então, uma maneira é escrever um diário. Acho que escrever um diário é muito eficaz. Escreva, me sinto culpado porque... E todas as coisas que me fazem sentir culpado, quais são as coisas pelas quais estou me culpando? E então a segunda coisa é o ressentimento. Processar o ressentimento envolve escrever uma lista de todas as coisas pelas quais você está chateado, pessoas que você tem raiva, como no livro Burn Book Mean Girls. Estou com raiva de fulano por causa disso. E assim a experiência energética de escrever um diário é muito importante. Outra maneira de processar emoções é ligar para alguém e dizer, deu ruim, quero conversar com você. Como às vezes que você me liga. Claro. Eu sou essa pessoa para você, eu digo, Lois, desabafe, vamos lá, sabe? E você não tem muitas pessoas com quem você possa fazer isso. E Tem alguém que possa ouvir você. eu te escuto sem te julgar, É. certo? Você não se sente bem quando fala comigo? Claro. E você se liberta. Então eu consigo te apoiar e encontrar sentido nisso. Então ter essa pessoa, ter um abraço, às vezes você precisa disso. Abracei alguém outro dia e ela disse, esse é o primeiro abraço que recebi em 7 meses. E ela começou a chorar e eu não soltei. Claro que estávamos de máscara e tudo mais, mas às vezes um abraço, às vezes uma música, ouço uma música. Existem certas músicas, minha favorita é de Enya, sabe? Qualquer música de Enya, mas Watermark, Shepherd Moon. Essa é uma música que você pode tocar que permite que você processe emoções. Meditação é boa. Ou gritar literalmente em uma sala ou no seu quarto. Outra coisa que também me ajudou a processar emoções é a música. E ouvir música permite que você faça isso. E não apenas música, mas também filmes. Você já assistiu a um filme em que você começou a chorar? Claro. Você percebe que está chorando mais que o normal? Como se algo profundamente tivesse te tocado?
Alguns filmes ajudam a processar emoções. Qual a maneira não saudável de processar culpa e ressentimento? Culpar alguém, usar alguém como saco de pancadas, gritar para alguém dizendo você está me fazendo infeliz, você é a razão pela qual estou miserável. Culpar seu chefe, culpar a economia, culpar o presidente, os candidatos presidenciais, culpar, tipo, a China, culpar quem quer que seja. Não é uma questão política aqui, mas sempre que culpamos outras pessoas, isso é prejudicial, não leva a uma resolução. Então, quando a gente culpa outra pessoa, nunca Bem, aqui está termina. o que isso faz, é uma cilada. É um alívio Nos dá um temporário. alívio temporário, porque pensamos, sim, foi você. Mas, a longo prazo, não resolve nada, porque você vai repetir o que quer que tenha acontecido uma e outra e outra e outra vez. Se alguém não assume a responsabilidade, não há novo momento. E é por isso que às vezes você se vê tendo os mesmos problemas de novo e de novo e de novo e de novo, porque não há responsabilidade. Então, num relacionamento, ambas as pessoas precisam assumir a responsabilidade. Não pode ser apenas um lado. O que Tem que ser acontece os dois quando lados. é apenas um lado o tempo todo? Então, em algum momento o relacionamento vai mudar. Porque você precisa aceitar essa pessoa como ela é e dizer, bem, é assim que é, e eu amo essa pessoa incondicionalmente. Eu não vou permitir que essa pessoa leve minha energia, minha alegria embora, e quando ela estiver naquele momento, eu vou vê-lo como um momento, então eu vou apenas acompanhar a onda, ou essa pessoa eventualmente vai acordar para o fato de que não é... porque ela vai ser miserável sozinha. Você não vai ficar miserável com ela. Acho que parte do problema é quando você se une à miséria. Isso piora. Em vez de dizer, ok, essa pessoa está passando por uma crise, eu te amo, eu estou aqui por você, mas se você vai me culpar, não há nada que eu possa fazer a respeito. Preciso me afastar, porque você também tem o direito de honrar seus limites e sua maneira de ser o que Com você certeza, deseja. Então, acho que você precisa aceitar aquela outra pessoa ou aceitar a situação como está e seguir em frente, ou você precisa decidir que isso não é o que você quer. E isso é verdade para qualquer relacionamento, seja com um chefe ou... Eu tive um chefe abusivo e cruel e tive duas opções. Uma era pedir demissão. E isso poderia ter afetado a minha carreira. Ou eu decidi, eu não vou deixar isso me afetar. Então, sempre que ele começava com blá, 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 eu não deixava isso me atingir. E acho que isso causa uma crise em você, então você precisa aceitar e assumir a responsabilidade de como está processando isso e como está permitindo que te afete. E escolher uma interpretação capacitadora. E você também precisa deixar a emoção fluir, porque isso causa emoção em você. Por que a gente permite que palavras nos afetem tão profundamente? Quando alguém fica bravo com a gente, ou com raiva, ou culpa a gente, porque em geral a gente permite que isso arruine nosso humor? Porque permitimos que nossa mente interprete essas palavras de forma enganadora, depreciativa ou desempoderadora. Você poderia me dizer, você é um idiota, e eu poderia sorrir e dizer, obrigado. Ou eu poderia dizer, ah é? Você que é. E assim, quando eu estou em reação, estou sendo vítima de suas palavras. Mas no fim das contas, você é quem interpreta o que as pessoas estão dizendo para você da maneira como você está interpretando. Você não pode controlar outra pessoa. E como ela é, você só pode controlar como você responde a isso. Você tem o poder de interpretar outras pessoas de uma maneira que te capacita. Ou deixar que isso toque em suas feridas. A outra coisa é que você deve analisar por que essas feridas ainda estão lá. Qual parte de você se sente insuficiente? Qual parte de você se sente indigno? Qual parte de você sente que não pode confiar nas pessoas? E isso é outra oportunidade no âmbito da responsabilidade. Mas, independente disso, você precisa deixar fluir a emoção em torno disso, porque toda vez que isso acontece, acontece como uma emoção acumulada, em vez de um momento completamente novo. E acho que à medida que eu deixo fluir, e deixar fluir é uma prática diária, deixar fluir é tomar uma decisão, sabe? Eu me sinto péssimo. Vou apenas escrever sobre isso. Eu vou apenas ligar para alguém e compartilhar como me sinto para poder desabafar. E uma vez que eu deixo ir, é claro que a quarta chave é perdoar. E o perdão, você já fez milhares de podcasts sobre o perdão, mas como você se lembra, para mim, o perdão é igual à liberdade. Quando eu perdoo, eu sou livre. Porque o perdão é apenas uma decisão consciente de deixar ir a energia negativa. E o que acontece é que se eu estou chateado com alguém e não os perdoo, eles têm meu poder.
E assim, ao perdoar alguém, ou perdoar uma entidade, ou perdoar alguém no mundo, essa energia porque leva muita energia para isso. Eu te odeio! Isso requer muita energia. Esgota É você. drenante, é exaustivo. E eu digo que é essa energia que precisamos para criar nossos sonhos, realizar nossa visão e fazer a diferença no mundo. E então, se eu estou chateado com alguém, é muito difícil avançar em meus sonhos. E assim, ao perdoar e tomar uma decisão, quer a pessoa mereça ou não, eu mereço. Então, eu perdoei a pessoa que me abusou sexualmente ou abusou do meu corpo. Isso não me afetou. Eu perdoei meu pai que saiu de casa quando eu tinha 6 anos. Eu perdoei outras pessoas pelo que fizeram na minha vida. E eu continuo, aliás, não é uma coisa única, eu continuo perdoando. Todo dia acontece algo na minha vida e eu penso, ok, faço uma escolha consciente, perdoo essa pessoa. Sou fechado no trânsito, me mostram o dedo. Eu digo, paz, irmão, eu perdoo. Então faço uma escolha consciente de perdoar porque não quero que essa negatividade me afete. E, é claro, perdoar a mim mesmo. Ao perdoar a mim mesmo, no fim das contas, como permito que eu esteja na situação em que eu estou, porque eu estou aqui mesmo. O que está acontecendo comigo, eu me perdoo porque tenho o direito de ser amoroso incondicionalmente comigo mesmo. Portanto, o perdão é fundamental para transformar qualquer crise em um avanço, porque muitas vezes estamos cheios de culpa ou ressentimento, e o oposto de culpa e ressentimento é o auto-perdão e o perdão dos outros. E o que acontece se a gente nunca perdoa a nós mesmos ou os outros? O que Você não acontece? será livre. Sério? Você ficará preso. Você estará preso em uma prisão autoimposta. E muitas pessoas, você pode perceber as pessoas que passam pela vida chateadas, levando as coisas para o lado pessoal e reagindo, elas não perdoaram? Quem elas não perdoaram? Geralmente elas ou os outros? Ambos. Na maioria dos casos, elas mesmas, porque no fim das contas são elas que carregam isso. Porque, é claro, não há ninguém mais duro com você do que você mesmo. E ninguém te bate mais do que você. Essa é uma parte inteira do meu treinamento, é perdoar a si mesmo, mas também aos outros. E depende da pessoa. Às vezes as pessoas tiveram muitas situações na vida em que foram abandonadas por um dos pais, elas foram ignoradas pelo outro, pelos irmãos e pela vida em geral. E acho que nós, mais uma vez, nós implodimos, carregamos coisas conosco, mantemos isso lá dentro. E então, de repente, 20 anos depois, a pessoa ao meu lado se parece com meu pai. E tudo que ela faz aciona as lembranças do meu pai porque eu nunca o perdoei. Sim, eu Loucura. nunca perdoei. E como seres humanos, sim, somos complicados, mas não tão complicados assim. Acho que no fim das contas é bem simples, nós complicamos as coisas. Então, quando eu tenho problemas com a minha mãe, com meu pai ou com quem quer que seja, se não resolver isso, se não perdoar, eu não estou em paz, eu não estou livre. Por que você acha que aos 55 anos eu tenho tanta energia, tanta paixão, e quando entro em oficinas passo 4 dias e estou incendiando todo mundo, e elas dizem, como você faz isso? É porque eu sou um forno autolimpante constante. Eu estou sempre fazendo isso. Eu tenho uma crise, eu a isolo. Eu não espero que ela se acumule com novas crises. Eu tenho uma crise, eu a isolo. Eu a reconheço, eu a aceito, eu até escrevo, eu tenho um diário, escrevo, estou tendo uma crise sobre isso. Como foi que eu criei isso? O que eu posso aprender com isso? Qual é a bênção nessa crise? Como isso pode me levar ao crescimento? E, se não for minha culpa, como posso ver isso como uma oportunidade? Então eu identifico a emoção, eu estou com raiva. E então eu me permito ficar com raiva. E eu uso todos os palavrões possíveis e grito e deixo sair. Ou se isso não for necessário, eu te ligo e digo, Lois, eu tô tendo uma crise, eu estou com raiva disso, eu faço isso com você também. E você apenas ouve, tipo, você tá bem, quer alguma coisa? E eu digo, não, eu me sinto novo. E é ótimo ter pessoas assim em nossas vidas, e todos nós temos anjos em nossas vidas que estão dispostos a nos ouvir. Mas lembre-se, o objetivo de conversar com alguém quando você quer liberar uma emoção é deixá-la ir, e não reclamar. Porque às vezes as pessoas apenas ligam para reclamar, e isso não leva a nada. Quando eu libero a emoção, eu faço isso porque estou comunicando isso para desabafar e deixar sair. Em um ambiente saudável, não na pessoa. Não, eu não vou disputar na pessoa pela qual eu sou bravo e dizer, você arruinou minha vida. Não, isso não vai, isso não me serve. E eu recomendo para a pessoa que está chateada no momento se afastar e dizer, sabe de uma coisa, deixe-me processar minhas emoções, não vou dizer nada que possa te ofender, eu não quero fazer nada. Por que é tão difícil, né? Porque Por que é tão difícil de dizer obrigado por gritar comigo, me deixa dar um passo pro lado e processar isso e voltar pra você? Porque é muito porque isso te desafiador. afeta.
E me afetava também, mas ao longo dos anos isso se tornou mais fácil. Você praticou o Tudo é suficiente, prática. É. Olha, você pode gritar qualquer coisa que quiser pra mim, eu vou te olhar e dizer eu te amo. Uau. Eu sei, mas eu tenho prática. É. Eu aplico isso, eu não estou dizendo isso porque soa bem, isso salvou a minha vida. Porque eu posso dizer quantas vezes na minha vida eu salvei relacionamentos. Quer dizer, eu sou como qualquer outra pessoa, sou emocional, eu cresci em Porto Rico, somos latinos, somos passionais. Já quis desistir, sair de situações, dizer às pessoas para se ferrarem, mas simplesmente eu respiro. Qual foi a coisa que mais demorou pra você se libertar e perdoar e não reagir? Quando você reagiu durante muito tempo a uma conversa ou uma situação difícil, qual foi o gatilho que mais demorou pra você se libertar? Como foi pra você? Um amigo para quem eu dei tudo, que eu ajudei em sua carreira, para obter a melhor carreira, que eu conectei ele com os melhores contatos, ele se tornou autossuficiente, tudo por minha causa. E essa pessoa me traiu e roubou todas as minhas coisas. E isso então desencadeou de uma maneira enorme. Abuso, Oh, meu abuso. Deus, abuso, fui explorado, sou sem valor. E realmente tive que me concentrar nisso e pensar como eu estou interpretando isso, eu estou transformando o drama dele no meu. Ele fez a escolha dele por causa do que ele está vivendo. Como eu posso usar isso? E como posso ver a bênção aqui? Bem, a bênção é que eu dei a ele ferramentas, a bênção é que eu ajudei alguém que estava literalmente na rua a ter sucesso. Comecei a olhar para a bênção e consegui mudar a minha energia, porque, lembre-se, a natureza do pensamento é que o que você pensa se expande. E se você está no fundo do poço e nas conversas sombrias, elas se expandem e tomam conta. E ao fazer uma mudança consciente para a bênção, a oportunidade, no que há de positivo aqui, para cada situação difícil, existem 1000 bênçãos. Para cada situação difícil, não importa qual seja, existem 1000 bênçãos. E se apenas nos concentrarmos na dificuldade, não seremos capazes de ver as bênçãos. Portanto, fazendo uma escolha consciente de mudar a minha energia, mesmo que eu não sinta, eu acho que a parte da dificuldade é pensar, eu tenho que sentir isso. Bem, eu acho que compromisso e sentimento são coisas diferentes. Não estou dizendo que eu sempre sinto essas coisas, eu faço uma escolha. Esses passos são escolhas, não sentimentos. Não sinto vontade de aceitar qualquer coisa, mas eu aceito. Eu não sinto vontade de reconhecer a crise, eu reconheço. Eu não sinto vontade de assumir a responsabilidade, às vezes eu sinto, mas muitas vezes não sinto. Mas faço de qualquer jeito porque eu sei que serve. Não sinto vontade de deixar fluir, às vezes eu quero guardar e ser fortalecido para ficar chateado com você. Mas aí eu percebo que isso só me machuca, então eu deixo ir. Eu não sinto vontade de perdoar? De jeito nenhum. Eu culpo aquela pessoa. Muitas vezes é bom dizer, a culpa é dele. Isso! Mas não há poder nisso. Então eu perdoo, porque essa energia é necessária, porque a vida já é desafiadora o suficiente sem meu drama. Há tanto acontecendo, e o mundo precisa de líderes que estejam focados e usando a sua energia. E digo que há 2 coisas que devem ser seus maiores objetivos. Número 1, viva a sua melhor vida possível. E número 2, faça o maior impacto possível. Portanto, qualquer coisa que te afaste dessas 2 coisas, você precisa lidar com isso. Sua responsabilidade. Se você está chateado com as pessoas e está reagindo, responsabilidade sua. E, portanto, ao perdoar, você precisa perdoar. E as pessoas que não perdoam culpam as pessoas no presente, mas na verdade estão com raiva das pessoas no passado. Então, se eu não perdoasse meu melhor amigo da 8ª série porque ele me traiu, toda vez, Luiz, que você fizesse algo que me fizesse sentir que você não se importa comigo, eu ia ficar chateado. Sabe? E houve situações na minha vida com você em que senti que você não me ligou de volta ou você não fez algo no prazo. Sim, você é humano. E não foi pessoal, você só estava fazendo o que estava fazendo. E houve momentos em que não fiz isso com você, mas se eu estivesse me agarrando às coisas que aconteceram no passado, toda vez que você fizesse algo que me lembrasse daquele passado, É um gatilho. é um gatilho e eu estou em um momento de dificuldade E você total. tem dificuldade. Significa que eu estou entregando meu poder. Portanto, o perdão é realmente importante porque você cria uma página em branco. Você cria uma página em branco, um novo momento. Não existe um novo momento se eu não me desapegar do antigo. Uau, isso é verdade. É porque você está sempre vivendo aquele momento antigo, né? Certo, certo. E então fazer um novo compromisso é se tornar claro sobre
Ok, agora que eu perdoei, qual é a minha visão? Qual é o ambiente que eu quero criar na minha vida, no meu relacionamento, nos meus negócios, na minha saúde, na nossa vida? O que eu quero criar? Qual é a minha intenção? Onde estou direcionando minha energia? E eu recomendo escolher uma palavra que descreva qual é a sua intenção, qual é a sua palavra de intenção. Então, em relação à dificuldade, seja qual for a dificuldade, se a dificuldade é na saúde, qual é a minha intenção com a minha saúde? Se a dificuldade é no meu relacionamento, qual é a minha intenção com o meu relacionamento? E a intenção é uma palavra, minha intenção é a compreensão, minha intenção é paz, minha intenção na minha saúde é confiança ou persistência, disciplina, financeiro, sabedoria, seja lá o que for. E esclarecer meu novo compromisso e minha intenção, e o ambiente que desejo criar, meu porquê, já conversamos sobre isso antes. Então, sou capaz de estabelecer um novo compromisso que estabelecer uma nova meta, que irá resolver ou transformar a situação difícil. Então, minha meta é perder 25 quilos. Minha nova meta é criar um ambiente mais amoroso em meu relacionamento. Minha nova meta é gerar essa renda adicional de $1 milhão que desejo criar. Gerar $100 mil, seja qual for a quantia em dinheiro, mas minha intenção e minha meta estão interligadas. E então declaro essa intenção e declaro essa meta. E esse compromisso, esse é o 5º passo? Sim, assumo o compromisso. Ok. O 6º passo, é claro, é criar um plano de ação. Então, qual é a nova ação? Incluindo as novas interpretações, as novas atitudes. Então, minha nova ação é começar a enxergar a vida de forma positiva. Eu vou me desapegar dos meus antigos gatilhos. Eu vou confiar em meu parceiro. Vou confiar no processo, qualquer que seja a nova ação que isso exija de mim. Talvez eu tenha tido falta de disciplina com a minha saúde, então minha nova ação é ter disciplina em minha vida, fazer exercícios, ir à academia, e também recomendo escrever qual é a sua intenção. Escreva a sua intenção, qual é o seu plano de ação e identificar quais recursos eu tenho, porque ao criar um plano de ação, você precisa incluir recursos. Quem pode te apoiar nessa nova ação? Então, se minha nova ação é transformar meu relacionamento, que tipo de apoio eu preciso para obter o meu melhor resultado em meus relacionamentos? Se estou comprometido em relação à minha saúde, que tipo de apoio eu preciso? Então, o 6º passo é identificar essa ação e identificar o apoio necessário para a ação. Eu acho que o apoio é a parte mais importante, porque muita gente diz, ok, aqui está meu compromisso, aqui estão as ações que eu vou tomar, quero fazer exercício 5 dias por semana, vou comer essa quantidade, vou ser amoroso na minha relação, quando meu parceiro gritar. A gente estabelece a intenção, a gente cria o plano de ação, mas é muito, muito difícil seguir em frente após algumas semanas, com qualquer coisa assim, uma equipe, o que eu gosto de chamar de conselho pessoal. Então, quem é esse especialista nisso que eu admiro? Quem é esse modelo de relação que eu quero ter? Como é que eles fizeram isso? Quem é essa pessoa fitness? A pessoa de negócios? Seja o que for, encontre essa equipe para te apoiar, porque eu acho que esse conselho consultivo da vida... Todo o resultado que criei em minha vida nos últimos 30 anos, meu sucesso nos negócios, meu sucesso na saúde, nos relacionamentos, tudo tem a ver com tomar medidas e ter uma equipe. Você tem que ter, porque as dificuldades se tornam mais poderosas ao longo do tempo, né? Bom, outra coisa é que nós não... Aqui está a questão, nós não nos vemos em ação. Como ser humano, eu estou imerso nisso. Então, se eu puder ligar para você e dizer, ei, eu estou enfrentando um desafio aqui e preciso de apoio com essas decisões que eu estou tomando e essas ações, você pode dizer, aguarde um minuto, você está indo na direção errada. Você precisa ir nessa direção, é por isso que o coaching é tão importante. Demais. Ter coaches, mentores, ter sua equipe, sua tribo, é fundamental para a ação, porque a maioria das pessoas, e eu me incluo, quando se trata de ação, depois. Você pode dizer que vai tomar ação, mas quando chega a hora... Não, você pode escrever isso, você pode criar agendar, um plano incrível. Mas quando são 6 da tarde e você devia fazer atividade, você está cansado. Exausto. Aí você pensa, vou ficar aqui, tomar um sorvete, e a dificuldade continua. Em vez disso, você tem alguém para ligar e pode ligar e dizer, espere um minuto, vou ligar para o fulano, porque sei que ele vai me responsabilizar. Ter um sistema de apoio significa ter pessoas que te responsabilizam. Exato. E responsabilidade, aqui está a minha definição de responsabilidade. Responsabilidade é amor. Ser responsabilizado é alguém dizendo, eu te amo.
Quando você me viu com 13 quilos a mais do que eu tenho agora e você disse, Chris, eu te amo. Você mudou minha vida, mas eu estou prestes a mudar a sua. É. Você está acima do peso. Não está funcionando. E ninguém tem coragem de dizer, Certo, né? as pessoas têm medo de você. E eu pensava, por quê? Ninguém quer te dizer. E você me sentou e eu chorei. Foi emocionante. E foi como... Sabe de uma coisa? Eu estive focado em todo mundo, menos em mim mesmo. E é engraçado, porque o aluno ensina o professor. E você disse, você fez tanto por mim, agora eu quero fazer algo por você. E eu acho que eu não chorei tanto por causa da situação. Eu chorei porque pensei, meu Deus, essa pessoa me ama, se preocupa comigo. E você disse, eu não quero que você morra. E às Nunca vou esquecer vezes... disso, foi um momento. E quando as pessoas te responsabilizam, é claro que eu sou assim para outros, assim como você, e você é assim para mim, e somos assim um para o outro, mas quando temos pessoas que contratamos, ou nós... Ou amigos, os quais concedemos poder para nos responsabilizar pelo que dizemos que faremos, são essenciais para qualquer sucesso e para transformar qualquer dificuldade em superação. Eu acho que às vezes é assustador procurar um amigo ou alguém que você conhece e dizer: "Ei, eu quero que você me responsabilize", porque eles podem não estar prontos para isso, podem rejeitar você, podem dizer: "Vai se ferrar, cara". Bem, depende de quem você está pedindo. Pois é. Quero dizer, somos amigos, mas você também sabe que eu vou te cobrar, sempre fiz Sim. isso. E acho que ter alguém profissional em sua vida é realmente importante. Eu sempre penso, do meu ponto de vista, é claro que eu estou nessa carreira, mas acho que o investimento mais importante que você pode fazer como ser humano é em si mesmo Com e certeza. em coaching. É. Ter um coach, uma tribo ou um mentor. Eu te treino há quanto tempo? Uns 6 anos? Sou a pessoa em que você confia, essa é uma decisão importante a ser tomada. E ter pessoas, tem pessoas me treinando. Tenho pessoas que me treinam, às vezes você me treina, é importante ter isso. Porque apenas sozinhos não iremos tomar a ação. É difícil. E se tomarmos, é difícil ser consistente. Muito difícil. Porque temos 20, 30, 40, 50 anos de hábitos e pensamos, ok, vamos exercitar. Ok. Eu acho que um nessa desafio. etapa, tome nota, né? Se alguém estiver ouvindo ou assistindo, criar uma lista das suas maiores dificuldades, né? Pensar nos últimos 3 meses, qual é a coisa que mais te emociona. Não sei se você recomendaria isso, mas eu tô pensando comigo agora mesmo, né? Uma lista de toda vez que eu vejo algo político, eu fico maluco. Toda vez que minha parceira me diz isso me afeta aqui, isso me afeta acolá. Então, Suas dificuldades de saúde, É. dificuldades de relacionamentos, gatilhos, ou dificuldades financeiras, financeiras. uma lista das maiores, né? Isso mesmo. Eu acho que você provavelmente não pode lidar com todas ao mesmo tempo. Talvez você diga o contrário, mas eu acho que descobrir qual é aquela que causa mais estresse na sua vida Com e certeza, focar uma nela, melancia né? se come um pedaço por vez. Focar uma coisa e definir como a principal em que você se concentre e diz: ok, quem são as pessoas na minha vida que podem me apoiar, né? Talvez não tenha muita grana, não possa contratar Bem, um siga coaching os passos. agora. Eu não iria pular tão rápido, eu Ok. seguiria o primeiro passo. Ok. Aceite e reconheça, aqui é onde eu estou tendo uma dificuldade. É. Número 2, assuma a responsabilidade e apropria-se disso. Se é minha culpa, como eu criei isso? Se não é minha culpa, o que eu posso aprender com isso? Qual é a bênção? 3, que emoções estou experimentando? Raiva, estou chateado, estou triste, me sinto culpado? E como eu vou me livrar dessa emoção? E faço uma lista de maneiras de fazer isso. Eu vou meditar, eu vou ligar para alguém em busca de apoio. 4, pelo que eu me perdoo. Faça uma lista de coisas pelas quais você se perdoa. Quem eu preciso perdoar e por quê? E lembre-se, tudo é uma escolha e não um sentimento. Passo número 5, faça um novo compromisso nessa área específica. Ao que eu estou comprometido em criar? Qual é a minha visão? Qual é a palavra de intenção nessa área? Número 6, que ação eu preciso tomar? Quem são as pessoas que eu preciso chamar para pedir apoio? E passo número 7, celebre os resultados. Se eu conseguir, eu celebro. Isso é algo que também não fazemos. Com que frequência você tira um tempo, você, Luiz, para dizer, uau, eu consegui isso. Tô fazendo muito melhor Você agora. está melhor agora, mas antes, já conversamos sobre isso, você não fazia isso. Você alcançava algo importante e depois seguia em frente, ok, próximo projeto. E aqui está minha próxima conquista. O que estamos dizendo para nós quando não celebramos a conquista, pequena ou grande? Estamos invalidando isso. Não estamos dando crédito, estamos pensando, bem, tive sorte, ou isso ia acontecer de qualquer maneira, ou foi muito trabalho, eu fico feliz por ter feito e agora eu preciso de algo novo. Sou tão bom quanto a minha nova conquista. Então acho importante tirar um tempo, e isso é algo que todos podemos fazer.
Fazer uma lista das 5 principais coisas que você realizou na vida, das quais você se orgulha. Eu estou orgulhoso disso. Por quê? Estou orgulhoso disso porque me formei na faculdade. Por quê? Porque é um milagre eu ter me formado na faculdade, mal consegui passar pelo ensino médio. Me tornei milionário aos 32 anos. Isso é um milagre porque eu cresci sem dinheiro. Eu estou em um relacionamento duradouro, da qual eu me orgulho. Costumava pular de relacionamento em relacionamento e assim fazer uma lista das coisas que você se orgulha. Celebrar seus resultados quando você os alcançar. Faça algo bom para você. Compre um presente para si mesmo, faça uma viagem, faça algo bom para você. Se leve para jantar ou algo assim, O né? que for, pode ser um jantar, pode ser uma massagem, pode ser um dia no spa. Ou faça algo que você goste de fazer. Às vezes a maioria das pessoas não faz o que querem, elas fazem o que o parceiro quer. Em outras palavras, eu gosto de fazer trilhas, então vá fazer uma trilha. Mas faça algo bom para você. E se você não conseguir, e é claro, o que você aprendeu com o resultado? E se você não conseguir, adivinha, volte para o número 1. Aceite e reconheça que você não conseguiu. Passo número 2. Assuma a propriedade, a responsabilidade. Passo 3. Deixe ir a emoção. Passo 4. Perdoe a si mesmo e aos outros. Passo 5. Faça um novo compromisso. Passo 6. Plano de ação, equipe de apoio. Passo 7. Celebre os resultados. E há vários estudos de pesquisa que falam sobre a importância de celebrar as suas vitórias, seus resultados. Tivemos um psicólogo, Dr. Ivan Joseph, que fala sobre criar uma lista de orgulho, né? Quando ele está entrando numa nova situação, como um emprego novo, um ambiente, ele cria uma lista para lembrar a si mesmo do quão poderoso ele é, né? Certo. Quando ele está Isso é com medo, maravilhoso. ele chama de lista do orgulho. Na verdade, eu criei um acrônimo, né? Grandes resultados, realizações e metas. Legal. Escreva uma lista de tudo, do ensino fundamental, o ensino médio, faculdade. Certo. Lembre-se que talvez você sinta que não tenha feito nada de grande ultimamente, mas você já fez. Concluiu o ensino médio, a faculdade ou qualquer outra coisa, né? E o valor disso é que a sua autoestima e o seu autovalor estão um pouco baixos. Às vezes você precisa se lembrar do que você é capaz de realizar. Na verdade, eu fiz isso com alguém que já fazia um tempo desde que ela teve um grande sucesso musical, já fazia um tempo desde que ela apareceu na TV, e ela estava prestes a fazer um teste e perdeu a confiança. Então eu disse a ela, pense no que você fez. Faça uma lista, 10 coisas que você se orgulha. E você acredita que há coisas nessa lista que eu nunca soube que essa pessoa havia feito? Eu disse, você está brincando? Você encheu 13 estádios? O quê? Você fez isso? Que tipo de pessoa faz isso? Ela literalmente disse, oh meu Deus, foi eu! E foi lá e arrasou no teste, conseguiu o contrato de que ela precisava. E é tão importante celebrar seus resultados. Às vezes a gente precisa se lembrar de quem somos, né? Passamos muito tempo concentrando no que não somos. Eu acho que viver na culpa e no ressentimento leva a gente a essa espiral descendente, né? Em vez de deixar isso ir e voltar aos nossos sonhos e possibilidades. Sim, no fim das contas, as adversidades são realmente bênçãos. Só depende de como escolhemos vê-las. É a interpretação, que eu acho que é a palavra-chave, né? Que permeia esses passos. Não importa o que aconteça, a gente precisa interpretar como uma bênção pra gente. Não como algo que acontece contra nós ou que não esteja ao nosso Há duas favor. coisas que eu acho importantes. Uma delas é confiar no processo. E por que é tão difícil, hein? Por que é tão difícil? criamos o roteiro de Steven Spielberg de tudo que poderia dar errado. Então, confiar no processo é confiar que tudo que está acontecendo na minha vida está acontecendo a meu favor. Eu adoro a citação, a vida está a meu favor, de Rumi, e ouvi a Arianna Huffington falar sobre isso em uma entrevista com Oprah. Oprah perguntou a ela qual foi a chave para o seu sucesso e ela respondeu, Huffington Post, líder poderosa, você a teve em seu programa. E a citação dela é, a vida está a seu favor. E essa mulher passou por tudo, quero dizer, é público que ela passou por um divórcio, que o marido dela deixou por outro homem, ela teve problemas de saúde, e ela teve parceiros que a enganaram. E ela diz, cada crise em minha vida, eu escolhi interpretar como algo que está a meu favor. Pense em como isso é realmente poderoso. É tudo uma percepção. Eu acho que confiar no processo é confiar que mesmo que agora esteja escuro, a confiança trará luz. Mesmo que agora estejamos em uma pandemia, confie que chegaremos ao outro lado. Mesmo que agora sua saúde esteja em desafio, confie que vai melhorar. Porque isso, no fim das contas, é transformar o medo em fé. O medo é a expectativa de tudo de ruim que pode acontecer.
E a fé é saber que tudo vai se tornar belo. Eu chamo isso de princípio de Peter Pan. Conhece? Princípio de Peter Pan. Peter Pan era... se você já viu o filme Hook ou qualquer uma das encarnações de Peter Pan, havia uma cena, pelo menos em Hook, em que Peter Pan estava tentando voar e Peter Pan continuava caindo e ficando frustrado e em crise total. E sua coach de vida, Sininho, que era interpretada por Julia Roberts, voa até a orelha dele e diz: Peter, qual é o problema? E Peter responde: eu quero voar. E Sininho diz a Peter: bem, isso é fácil. Se você quer voar, pense em coisas felizes. E Peter mudou sua mentalidade e começou a pensar em coisas felizes, e antes que percebesse, estava voando. E como seres humanos, se você quer ser feliz, pense em coisas felizes, porque ninguém pode fazer você pensar em algo que você não escolheu. Eu sei que isso não é fácil, eu sei que requer prática, mas requer apoio, mas pelo menos isso torna tudo mais simples, um processo passo a passo que as pessoas podem seguir. Eu acho que confiar no processo é um ótimo mantra apoiado por esses passos, que são ação, obrigação, responsabilização. Você não pode dizer, eu confio que tudo vai dar certo, eu vou ficar aqui sentado, né? Tem que agir para isso. Sabe, no fim das contas, você precisa de fé. E a fé é a única coisa que, no fim... Olha, eu lembro de estudar Em Busca de Sentido de Viktor Frankl em um campo de concentração e ele diz a única coisa que mantinha as pessoas vivas era a fé. Era para ter sentido do outro lado, como uma razão para viver. E acho que eles poderiam tirar tudo de você, mas não o poder que você tem de ter fé e escolher. E pensar positivamente ou criar uma história de um evento positivo que poderia acontecer, não as coisas negativas em que a gente pensa o tempo todo. E cercar-se de pessoas positivas, isso é muito importante. Demais. E se você não puder ter apenas pessoas positivas ao seu redor, tente então o máximo possível, né? Isso é incrível, você tá no Instagram, é o Chris Lee Motivator. Sim. Você também tem um livro muito legal chamado Abundância e Prosperidade. Principles of Abundance and Prosperity, com prefácio de Lewis Howes. Você pode encontrar na Amazon. Você faz workshops no mundo inteiro. Onde é que eles podem saber mais sobre o seu workshop, onde podem participar? Siga-me no Instagram, na minha página do Facebook, Chris Lee Motivational Trainer. Ok, legal. Então sigam ele lá, comprem seu livro, prestigiem esse homem em um workshop, ele vai mudar a sua vida, assim como mudou a minha várias vezes. Eu sou muito grato toda vez que você está aqui, eu reconheço você por ser esse presente para tanta gente, muitas pessoas te amam toda vez que você vem aqui, então somos gratos, isso vai ajudar muita gente que está lidando com dificuldades agora, então obrigado por esclarecer, tornar fácil de entender, eu amo você e te agradeço. Eu te amo, eu aprecio você e a sua audiência, eu recebo mensagens da sua audiência toda semana. Eles te amam. É ótimo estar aqui, eu estou animado. Com 2021, está chegando. Nós estamos, todos nós. Isso é incrível. Chris, obrigado, como sempre. Obrigado. Eu agradeço. Ninguém diz que você tem que conversar consigo mesmo. Essa é a conversa mais importante que você vai ter na vida. Aquela que você tem consigo mesmo. Esse relacionamento está me matando. Estou morrendo com a minha carga de trabalho. Isso não é verdade. Porque você não diz a verdade. Que esse trajeto é um desafio.